O que eu estava fazendo a introdução, falando exatamente do impacto que a pandemia trouxe para a vida das pessoas. Que um simples fato de comprar um pãozinho acabou tendo uma alteração gigantesca. Que antes a gente saía do carro, entrava na padaria, pegava o pãozinho, mais alguma coisa, voltava para casa. Hoje não, antes de sair do carro tem que pôr a máscara, tem que pôr a luva, pegou os produtos, voltou para o carro, tem que higienizar e aquela rotina toda louca. Isso acaba degradando a condição emocional das pessoas, Guilherme? Olha, eu não tenho dúvida. Na verdade, todo esse aprisionamento das rotinas, ele acaba nos deixando relativamente semelhante ao que acontece com os animais dentro de zoológicos, né? De tanto estar prisioneiro de uma condição, de uma regra, de uma limitação, mesmo de uma higiene extremamente mais forte do que era a costumeira, o ser humano começa a desenvolver manias. E essas manias, que no caso do animal é ficar andando em círculo, pular sempre nos mesmos galhos, no nosso caso é muitas vezes de nos isolar mais do que o costumeiro ou de desenvolver algumas atitudes de agressividade. E vamos lembrar que tem duas agressividades nessa vida, né? Aquela que eu cometo contra o outro e aquela que eu cometo com relação à minha própria pessoa. E esse tipo de situação é extremamente difícil, é extremamente complicado para a gente poder tratar no dia a dia. Fomos pegos monstruosamente de surpresa, né? E isso é, sem dúvida, a grande dor que a gente acaba tendo no momento. A gente perdeu o controle da própria vida, da própria existência. Acho que esse é o ponto que mais vai nos incomodando. Tá? Se para quem já é adulto já é difícil, para uma criança, então, acaba quase que se tornando impossível essa adaptação tão rápida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não tem como a gente pensar diferente, né? E como que agora vamos reagindo, Guilherme? Olha, eu acho que o interessante é que a criança, e aí lógico que a gente tem várias faixas etárias, mas vamos pegar os menores de 10 anos, menores de 9 anos, tá? Eles reagem muito de acordo com aquilo que a família mostra para eles. Então, quando você pega uma família que tende a estar demonstrando uma ansiedade maior, essa criança ela entra nesse nível de ansiedade maior, mais agitado, mais elétrico. Quando você pega uma família que deprime um pouco mais, e eu não estou falando da depressão no sentido real da palavra, mas deprime, se fecha, se isola, você passa a ter uma criança também mais levada para esse quadro. A criança é muito a cara do mundo em que ela vive. Especialmente as crianças bem pequenas, e agora eu estou me referindo aos menores de 3 anos e meio, 3 anos, esses começaram a escola recentemente, e mal começaram a escola, eles já passaram a ter muito sofrimento, né? Um sofrimento extremamente grande da adaptação, e aí de repente some. A gente sabe de crianças que chegam a levar aí 1 mês, 2 meses para se adaptar a uma escola. E a hora que você vê que essa adaptação está começando, de repente desaba tudo. Então, isso é muito complicado, é extremamente complicado e passa a ser um dos detonadores dos problemas de relacionamento dentro da família. Tá? A criança que depende visceralmente do toque. Né? Como explicar para ela, olha, você vai chegar na escola e não vai poder encostar no amiguinho. Ou não existe esse toque, não existe essa proximidade hoje. Mas no momento em que se for retomar a normalidade, isso vai acontecer. Vai. É interessante observar, eu tenho tido a oportunidade de estar em contato com pessoas que estão na Alemanha, na França, porque como eu estou trabalhando com a terapia online, então esses casos de fora estão conversando. E na Alemanha, várias escolas já retornaram, só que os alunos não retornaram, e o comentário dos pais foi muito claro, né? Falar, como é que vai ser possível uma criança correr e a outra querer correr para abraçar, correr para pegar, numa brincadeira, simplesmente? Como é que você vai ter
um volume de professores, de auxiliares, que a gente está tendo uma série de situações em que os pais estão aqui no Brasil retirando filhos da educação infantil, partindo da ideia de que o ensino online não estaria satisfazendo e mesmo imaginando o retorno, independente dele ser esse semestre que vem, seja quando for, ele terá que respeitar um conjunto de regras tão grandes que não dá para esperar que uma criança consiga respeitar isso. Então, professores não estão preparados e não é culpa deles. Gestores de escola também não conseguem tomar decisões nesse sentido. A verdade é que nós estamos sendo altamente testados. E já que tocamos no assunto do retorno às aulas, é importante lembrar que não é a escola brasileira, a escola do estado de São Paulo ou da cidade A, B, C que está passando por uma crise. Nós estamos falando de uma crise dentro das relações e, consequentemente, da educação no planeta. Então, conteúdos de aprendizagem, desenvolvimento de técnicas de relacionamento, desenvolvimento de novos hábitos, tudo isso vai ter que ser trabalhado de uma forma mais serena, mais equilibrada, e nós temos muito nessa hora a aprender com os países que entraram no processo da pandemia e de alguma forma estão saindo antes da gente. Então, nós vamos ter que prestar muita atenção no que está dando certo e no que não está dando certo nesses outros países do mundo, para a gente ter uma referência. Nesse aspecto, apesar de estarmos no topo do processo e, infelizmente, ainda crescendo muito, já é hora do pessoal da educação e, inclusive, os pais começar a prestar atenção no que está acontecendo nesses outros países em que o processo já está mais estabilizado, nesses outros países onde as informações já estão conseguindo ser um pouco mais equilibradas. E agora, evitar que crianças se abracem, evitar, aliás, até o contrário, evitar que crianças briguem, sabe? Não é assim que se resolve o problema, nós vamos ter que criar novos modelos. Já se falou, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, em termos de escolas particulares, de os alunos irem voltando em pequenos blocos, né? Quer dizer, metade da classe assiste aula num dia, metade no outro, sabe? Mas tudo isso é muito complexo. Já se falou em alunos estarem dentro da escola e outros estarem pela internet assistindo a mesma aula e depois faz o revezamento, tá? Mas tudo isso é muito interessante quando eu penso nos alunos um pouco mais velhos, principalmente do Fundamental 2 para frente. Quando eu vou para o Fundamental 1, e principalmente para a educação infantil, que nós não podemos esquecer, é onde se forma a base de aprendizagem e de personalidade do ser humano, trabalhar esse quadro vai ser muito mais difícil e é muito importante que os pais compreendam que os professores estão numa luta árdua tentando fazer esse ajuste. E às vezes os pais querem responsabilizar os professores por não estar preparados. Isso não é legal, não. Ainda tem isso, né? A questão da responsabilização em cima do professor, justamente por esse desarranjo todo que veio com essa problemática. Sim. Né? Tem surgido isso? Tem surgido e tem surgido muito, né? Uma discussão, recentemente eu tive fazendo uma live com o pessoal lá do interior do Maranhão, lá de Imperatriz, né? E uma pergunta que alguns pais fizeram, ela se repetiu, né? Tá, mas a escola está dando aula online para alunos um pouquinho mais velhos, tá? E essa aula online, ela tem um tempo de duração menor do que a aula verdadeira, que é a aula comum da escola, né? Por exemplo, ela tem 15 minutos a menos de tempo de aula e tudo mais. Eu falei, sim, mas está extremamente bom. Por quê? Uma coisa é você estar numa sala de aula regular, como a gente estava acostumado, assistindo aula com mais um grupo de 30, 40 alunos, dependendo da turma. E ali a gente está prestando atenção no professor e está dividindo a atenção com os acontecimentos à nossa volta, né? Vamos lembrar que uma sala de aula não é um hospital que fica todo mundo quietinho em silêncio. As pessoas estão falando, estão conversando. Quando eu vou assistir a aula na tela do computador ou na tela do celular, isso exige um nível de concentração muito mais alto, há um silêncio. O professor, por mais que ele queira brincar com os alunos, e alguns conseguem através dos aplicativos, outros não, ele não tem uma interação tão intensa. Então, de repente, 30 minutos de uma aula
pela internet, você às vezes está passando um conteúdo maior do que 50 minutos numa aula presencial. E isso gera um cansaço muito maior. Isso é tão verídico, e você, Rodrigo, que mexe com imagem e som, entende, né? Que quando você vai para o YouTube, você não pode ter vídeos longos, ninguém aguenta ficar assistindo vídeos longos. Então, se você vai produzir um vídeo de 20 minutos, vale a pena produzir 3 de 7 minutos cada um, porque as pessoas vão vendo em pedaço, né? Essa aula online, ela não tem que funcionar no esquema que era uma sala de aula regular, e acredito sinceramente que a hora que estivermos retornando ou nos encaminhando para a chamada de aula regular, porque eu não considero que vai haver um retorno exatamente, né? Nós vamos estar com essa aula presencial e a aula virtual acontecendo ao mesmo tempo, e a gente vai aprender a viver com isso da melhor maneira possível. Essa é uma barreira que todo mundo vai ter que pular, né? Vai ter que passar por ela, né? A reacostumar, se Sim. readaptar a esse mundo. Então, eu nem estou falando, você usou a expressão readaptação, eu nem estou gostando muito de pensar em readaptar, porque dá sempre a impressão que vamos voltar para aquele lugar de onde saímos, né? E eu acho que nós não vamos voltar, nós vamos para um lugar que tem semelhanças com esse passado, mas que vai trazer outras perspectivas. Isso tanto no sentido de técnicas de aula, de material de estudo, de metodologias, quanto nas próprias relações interpessoais. Gente, vai mudar o aniversário, vai mudar a forma da festa de aniversário de crianças. E não estou falando o aniversário na escola, o aniversário nas diferentes casas de festas que a gente tem, ou até em alguns restaurantes, até dentro de casa. Vai mudar a maneira das pessoas se cumprimentarem durante um jogo de futebol, de vôlei, seja lá como for. Então, nós estamos falando de mudanças que são muito fortes e que às vezes a gente simplesmente quer negar. Fala, imagina, eu não vou abraçar fulano de tal. Cara, é uma questão muito clara. Nós vamos voltar a abraçar sim, a hora que tivermos vacina, a hora que tivermos um controle legal. Do contrário, não, é um processo demorado. Uma outra questão, Rodrigo, que é muito interessante, né? São algumas famílias, eu vou falar mãe, mas isso é mãe e pai, tá? Que às vezes fala, pô, mas eu tô trabalhando dentro de casa, porque eu estou em home office, estou com o trabalho da empresa dentro de casa, eu ainda tenho o trabalho da casa e ainda tenho que acompanhar o estudo do meu filho, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Eu falo, tá bom, gente, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas vamos ver o que é prioritário em cada momento. Se você tem um filho numa fase aí de Fundamental 2, se você tem um filho numa fase de ensino médio, ele vai se virar sozinho, ele vai caminhar bem nessa condição do sozinho. Mas se você tem um filho, especialmente no infantil, mas também no Fundamental 1, você vai ter que estar do lado dele. E nessa hora, já que ninguém está recebendo visita em casa, já que ninguém está conseguindo receber parentes, ou pelo menos não deveria estar recebendo, é muito, muito bom que eu trabalhe com a possibilidade de deixa a casa de lado e cuida do filho. Deixa a casa do lado e vamos acompanhar as dificuldades que ele está tendo. Depois a gente ajeita essa casa, depois a gente arruma o restante. Não dá para querer ser super-herói em nenhum desses momentos. Isso não é possível, né? Ô, Guilherme, eu subi aí a sua foto, Oi. tá? Essa capa de Oi. disco com o seu rosto aqui no ar, Tá. porque tá tendo um atraso entre o áudio e o vídeo. Então eu vou manter a sua fotografia para a gente poder ir conversando e a gente vai fazer quase que um Tranquilo. podcast aqui. Sem problema, sem Pelo menos não problema. gera aquela sensação ruim para quem está assistindo de que parece que está fora de algum lugar, né? Não, tranquilo. Um dos fatores que eu te liguei na semana passada para a gente fazer essa live foi que alguns pais entraram em contato e falaram, olha, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que inventar, eu não sei mais o que propor, como agir. A vida na casa, não só pelo isolamento, mas também por ele, e pelas crianças não estarem indo para a escola, virou um vulcão. O que antes era um oceano virou uma bomba pronta para explodir. Esse é um comportamento que está se generalizando, Guilherme?
Olha, não dá para falar exatamente generalizando, porque eu acho que isso depende muito de família para família, isso depende muito da forma como esse grupo de pessoas, pai, mãe, filhos, às vezes até mais alguns agregados, estão habituados a viver, né? O que infelizmente está causando esse vulcão que você está comentando é que nós vínhamos num processo de auto-isolamento muito grande. Então, dentro de uma casa, e independente das faixas etárias dos filhos, você estava vendo cada vez mais cada um no seu quarto, cada um no seu canto e especialmente cada um na sua tela e desaprendendo ou assistir alguma coisa junto, ou fazer um jogo todos juntos, ou até almoçar ou jantar todos juntos, acabava sendo um treino de individualidade, né? Como a gente trabalhava fora o dia todo e alguns filhos ficavam fora quase que o dia todo, tá? Então a gente tinha um tempo de casa, um tempo de convívio dentro da família bastante pequeno, e esse tempo da família bastante pequeno, ele era usado para regrinhas, né? Olha, cuida disso, vê lá a lancheira, vê não sei o quê, ó, tá na hora de dormir, vamos dormir. De repente nós estamos com um tempo de convivência extremamente positivo, extremamente bom no aspecto das oportunidades de reaprendermos as relações, e nós não estamos usando essas relações, nós não estamos usando esse tempo de forma adequada. Então, quando alguém fala assim, olha, tá bombando aqui na minha cabeça um monte de problema, como você usou a expressão, tá um vulcão, tá um terremoto, tá um tsunami, tá? Opa, o que a gente faz? A gente acalma tudo, a gente baixa a voz, a gente desacelera o discurso e a gente precisa, de uma forma muito serena, reaprender, e no caso da relação do adulto com a criança, ensinar essa criança, ensinar esse jovem a parar um pouco, a desligar um pouco aquele mundo individualista e conversar, trocar ideias. Gente, muito cuidado. A gente vinha num processo que a gente chamava de normal, em que por uma super proteção e até para não ter grandes embates dentro de casa, a gente possibilitava aos nossos filhos absolutamente tudo que eles queriam. E a partir daí eles se sentiam meio que controladores de uma situação, quando na verdade a questão não podia estar andando no nível tão aguçado. A gente precisava que o conceito de troca de ideias na família, mas eu levo isso para fora, troca de ideia entre amigos, ele foi se perdendo, perdendo e precisa ser resgatado. As nossas casas estão meio que de ponta cabeça? Pode ser que esteja. Só que antes da gente reclamar que a casa está de ponta cabeça, vamos conversar melhor, vamos nos ajudar melhor, vamos criar situações em que a atividade coletiva, né, em que eu estou vendo meu filho jogando lá no videogame, e às vezes eu falo assim, graças a Deus que ele está lá, porque daí ele não dá trabalho. Não, aproveita essa oportunidade, senta do lado dele e vai jogar com ele, ou vai perguntar para ele o que está rolando no jogo, tenta entender aquele mundo. É um filho mais velho, ele está vendo o youtuber tal, esse cara é chato, não sei o quê. Cara, não é chato nem deixa de ser chato. Vamos até lá tentar entender o que esse youtuber está dizendo e vamos tentar conhecer nosso filho até através do tipo de material, de conteúdo que ele recebe. Vamos criar diálogos, e criando diálogos, a gente ameniza o ambiente e aí a gente vai lá tentar dar uma arrumada no resultado desse furacão que parece que algumas casas podem estar se transformando, né? Então, o problema nesse aspecto, quando a gente fala tá uma muvuca tudo que está acontecendo por aqui, olha, não é a pandemia, hein? É porque nós desaprendemos antes da pandemia a esse convívio mais sereno, mais equilibrado. E por ter desaprendido esse convívio, hoje a gente começa a sofrer porque somos obrigados a estar juntos. Quando na realidade estar juntos é simplesmente estarmos crescendo, aprendendo, trocando ideias e tendo experiências. Nós precisamos entender isso como sendo resultado daquilo que éramos alertados, mas nós não cuidávamos. Quando eu falo nós, é nós todo mundo, tá? Eu não estou apontando ninguém, eu não estou culpando ninguém, eu não estou querendo achar o responsável por essa educação anterior, eu só estou
é observando com calma o fato de que nós deixamos a vida muito solta, nós deixamos a vida muito à vontade dos fatos, e agora a gente está tendo que aprender a trazer as pessoas novamente para o aconchego, para a troca de ideia, para o crescimento, para as experiências. Para tentar resumir, então, a gente pode pensar que antes a família não tinha tempo para conviver e hoje os pais estão tendo a oportunidade de aprender quem são os seus filhos. E isso está dando uma bagunçada nos sentimentos? Vou trocar um pedacinho da tua frase. Você falou assim, antes a família não tinha tempo para conviver. Eu acho que antes a família estava se acomodando na ideia de que não tinha tempo. Agora, pera um pouquinho, gente. Se a gente pôs alguém no mundo, a gente tem que ter tempo. Tem uma frase do Gabriel Garcia Marques que ele fala assim: quando uma criança segura o dedo de seu pai pela primeira vez, este pai se torna prisioneiro dela para o resto da vida. O que ele está dizendo é, cara, se você tem filho, então agora nós vamos ter que criar uma história junto com esse filho, com essa filha, com essa estrutura familiar. E a gente estava se acostumando com a ideia de, meu filho está pensando nas outras coisas, a minha filha não está nem aí para mim, a gente está tentando conversar aqui, dialogar, mas cada um pensa uma coisa diferente, então a gente fica de boa. Eu até já ouvi uma expressão que eu acho muito louca, quando fala assim, lá em casa ninguém briga, nem em casa ninguém discute. Sim, mas também ninguém conversa. Então, se ninguém conversa, ninguém senta junto, não briga, não discute, não tem como, né? Então, não é que nós não tínhamos tempo, não. Nós nos acomodamos muito dentro do pressuposto de que não tínhamos tempo. Porque o tempo, para quem a gente ama, ele tem que ser arranjado. Não é o tempo igual do tempo da época, né, da minha bisavó, em que as pessoas passavam o dia inteiro sentado numa mesa tomando um café e tudo bem. Não, o nosso tempo realmente está muito mais apertado. Mas se não couber nele as pessoas que a gente diz que ama, então nós não estamos usando esse tempo para algo que realmente interessa. A necessidade de rearranjar essa estrutura temporal, né, Guilherme? De fazer com que ela atenda essa urgência que a gente tem hoje em conviver. Exato. Isso acabou se tornando um problema? As pessoas não desaprenderam a conviver, Guilherme? Infelizmente, sim, e não é somente na família, né? A gente tem visto isso acontecer dentro das empresas, dentro das mais diferentes instituições, a gente tem visto isso acontecer entre grupos de amigos, em associações, a gente tem visto isso acontecer dentro de instituições como igrejas, em que as pessoas na formalidade se relacionam, mas elas perderam a postura de se envolver com o outro com naturalidade. O medo, né? O medo do que o outro vai achar, do que o outro vai pensar, o medo a respeito das atitudes que venham de outro lugar, elas nos apavoram muito, né? Então, dentro desse aspecto, sim, desaprendemos a viver. E, de repente, nos é dado, infelizmente, de uma forma muito tensa, muito pesada, a oportunidade de aprendermos novamente, reaprendermos a viver com as pessoas. E, para isso, não há necessidade de algo muito fora do normal, né? A gente só está precisando exercitar aquilo que a nossa avó já sabia e que alguns, especialmente aqueles que têm aí mais de 35, 40 anos, já viveram na pele. Essa experiência do diálogo, da conversa, do esticar a prosa, tá? Essa internet que hoje nos facilita extremamente a vida e nos coloca em contato com as pessoas, inclusive a questão do trabalho, a questão das aulas online, é a mesma internet que favoreceu o afastamento das pessoas em muitos momentos. Perceba que ela não é a vilã da história, mas o mau uso dela e a nossa acomodação aos confortos dela é que geraram tanto problema, tanto distanciamento e agora uma dificuldade tão grande de convívio dentro das famílias, de convívio entre grupos de amigos, de convívio entre casais. Então, percebe que o assunto vai muito longe. Ele vai muito, muito além do que simplesmente tratarmos de crianças e falar, as crianças são assim, as crianças são assado, né?
E como que elas estão vendo tudo isso, Guilherme? Você está tendo contato com elas? Que manifestação vem das crianças? Ó, nós temos um grupo de crianças que vai bem, que está tocando a vida em paz, principalmente porque tem adultos próximos que estão mais tranquilos, ou pelo menos estão passando essa tranquilidade. E nós temos um outro grupo que eu te diria que é menos da metade, tá ok? Mas chama mais atenção, de crianças que estão extrapolando seus sentimentos, né? Então, algumas estão ficando muito quietas, apáticas, isoladas, sozinhas, tá? E eu já ouvi de algumas famílias, depois que a gente entrou nesse período de isolamento, meu filho está deprimindo, então acho que agora ele vai ficar depressivo. Não, ele está passando por um período em que ele está se fechando porque ele não vê brilho na vida, ele não vê luz, ele não vê graça nas coisas, tá? Isso não quer dizer que ele está desenvolvendo uma doença que permanecerá do ponto de vista emocional. Quer dizer que ele está passando por uma dor, por um sofrimento muito semelhante a muitos adultos que também estão se isolando, se fechando. Existem pessoas que falam assim, no começo eu até me diverti, assisti não sei quantos filmes, fui atrás de um monte de séries, fiz lives com os parentes, abri o Zoom e reuni todo mundo, não sei o quê, e agora perdeu a graça, porque a coisa não acaba e parece que é sempre a mesma rotina. Comecei a ver live de bandas, de grupos de música, e agora já não tem mais ânimo para ver isso, né? A criança sente da mesma forma. Por outro lado, existem crianças que, a partir dessa segregação do espaço e das relações com outros de faixa etária semelhante, elas estão tendo condutas muito mais hiperativas, agitadas, elétricas, inclusive algumas atitudes bem mais agressivas, e isso também vai na mão dessa sensação de impotência diante da vida. Então, observa, o quadro é o mesmo, eu perdi o controle da vida. Alguns se fecham, se isolam no canto, vão ficando quietinhos, tá? E a gente olha e fala, opa, ele está meio depressivo, apesar da expressão estar errada, e outros começam a agitar, a explodir, a ficar mais irritados, e a gente fala, ele perdeu o controle, ele está desenvolvendo uma série de comportamentos inadequados, nós vamos estabelecer regras, tá? Não, gente, as regras já estão aí. Nós já estamos bem regrados. Porque nós Eles já estão vivendo sob regras, diálogo. Né? Sim, são muitas regras. O que está faltando não é regra, a não ser, sei lá, um caso ou outro muito específico, algum problema nesse sentido. Mas o que está faltando é diálogo. E aí, pais, entendam uma coisa. No diálogo com os filhos, o adulto é que tem que entender essa linguagem do mais jovem. E às vezes a gente fala assim, meu filho não me entende, minha filha não me entende. Sim, porque eu só bato contra e quero mostrar para eles o que está errado e quero que eles aceitem o meu certo. Não, diálogo. Diálogo a gente entra nele não para defender o lado do certo ou do errado, mas para buscarmos um resultado positivo nessa relação e de aprender nessa troca com a outra pessoa. Isso é absolutamente fundamental, né? O remédio-chave chama prosa. A gente tem que prosear, que é meio parecido com isso que a gente está fazendo aqui agora. Né? Para os pais é mais importante que eles aprendam o momento de interagir com o filho e a forma de interagir, ou se preocupar em transformar aquele universo que está meio que caindo, porque a criança tem uma rotina diferenciada, né? Tinha criança que antes não suportava ir para a escola, hoje quer ir para a escola, né? E o pai vem aí tentando regrar mais as coisas. Cabe ao pai uma autodisciplina ou exigir disciplina da criança? Eu vou usar uma expressão que eu acho que tem muito a ver com o momento. Cabe aos pais, em primeiro lugar, utilizar um negócio chamado filtro. Tá? Nós estamos recebendo um quatrilhão de informações, quer imprensa séria, quer sacanagens da vida. A gente está recebendo informação de todos os lados, e essas informações com relação à doença, com relação à economia, com relação à escola dos nossos filhos, com relação ao nosso próprio trabalho, nosso próprio emprego, todas essas informações estão perturbando o adulto. E o adulto perturbado, ele acaba
agitando o ambiente. Então, o que é filtrar? Filtrar é, vamos imaginar um casal tradicional, né? Marido, mulher e os filhos ali, sem outros integrantes aí dentro da casa, né? Vamos pensar o seguinte, vamos nós, adultos, conversar um minutinho e vamos decidir o que nós vamos passar para os filhos, né? Nós vamos assistir um jornal, mas nós vamos ficar na frente da TV ou da internet, do celular, falando, ah, mas isso aqui é um absurdo, ah, isso aqui não sei o quê. Não, cara, a gente está agitando a casa, né? A gente assiste, a gente ouve, a gente reflete, a gente sintetiza e a gente filtrando, em primeiro lugar, a gente mesmo se acalma um pouco. Consequentemente, esses adultos mais serenos, mais equilibrados, eles filtram o mundo para essa criança, para esse adolescente. E a hora que a gente passa para a criança e adolescente a impressão da nossa casa, o olhar da nossa família, eles conseguem se equilibrar mais. E aí eu não tenho que pôr tantas regras, a não ser para coisas muito específicas. Óbvio, se tem um negócio lá que não é para mexer porque é perigoso, tá, isso é uma regra específica. Tá? Se eu estou com uma criança pequena e está todo mundo dentro de casa e de repente nós estamos cozinhando e tem uma faca num lugar perigoso, opa, vamos cuidar dessa regra, tá? Com relação a isso, tudo bem. Opa, ela tem que estudar às 2 horas da tarde, eu quero que faça a tarefa. Bom, a pergunta é, tá bom, vai fazer as duas por quê? Antes fazia as duas porque depois tinha que sair para aula de balé, ou tinha que ir para o futebol, ou tinha que ir para o judô, ou tinha natação. Bom, se agora não tem balé, judô, natação, nada disso, que diferença faz se vai fazer essa tarefa às 2, às 3 ou às 4? Eu só tenho a regra, precisa fazer a tarefa, percebe? Então, eu acho que a questão da colocação dos limites, ela é sim necessária depois que existe o diálogo. E o diálogo só acontece depois que a gente estabelece filtros que sejam positivos, filtros que façam com que essas crianças compreendam o mundo dentro de uma proporção que a elas é permitido, e não que elas entrem nesse pandemônio de informações que estamos recebendo, que faz com que nós mesmos adultos acabemos por nos desequilibrar. A própria imperatividade do adulto acaba contribuindo para aquela agitação ou para aquela manifestação atípica da criança. Né? Esse Sim, pai, então, cara. precisa também buscar alguma ajuda, né? Sim, e eu acho que a primeira ajuda, por mais que um monte de psicólogos estejam aí atendendo pela internet, eu mesmo estou fazendo, né? Tá, a primeira ajuda é dentro da própria casa. Vamos conversar dentro de casa, né? Vamos trocar ideias. Você sabe, Rodrigo, é muito interessante a gente parar e falar, bom, nós estamos com um problema aqui. O que a gente podia fazer para melhorar? E vamos conversar com calma e tentar achar a solução. Se a gente não conseguir, opa, vamos procurar ajuda de outras pessoas. E hoje, com a tela do celular ou do computador, a gente acessa amigos, conhecidos, parentes ou até profissionais, se forem os casos. Mas, em primeiro lugar, o adulto precisa equilibrar esse seu ímpeto de querer ser super-herói. Sabe, a gente usa muita rede social, mas a rede social nos fez acreditar que o mundo tem que nos obedecer. A rede social nos deu essa falsa impressão de que eu mando, eu falo o que eu quero, a hora que eu quero, e os outros têm que aceitar, os outros têm que engolir. Quando na realidade não é bem assim. A hora que a gente está dentro de um problema, a gente tem que solucionar e não ficar dando o dedo apontado para todo lado, para todo mundo, para querer culpar a vida por causa de tudo que está acontecendo. Vamos pegar uma coisa simples, né? Hoje tem toda uma discussão sobre se toda essa coisa da Covid-19 veio por uma questão de laboratório, ou veio por um problema da natureza, ou veio... Porque, gente, independente do que veio, de onde veio, quem vai se preocupar com isso e vai ter competência para fazer algo são cientistas e não qualquer um, gente muito especializada. O que cabe a nós? Cuidar da nossa vida, cuidar da distância das pessoas, cuidar do uso de máscara, higienizá-las, cuidar da limpeza das coisas que chegam em casa, cuidar de educar as pessoas para que elas tenham controle quando elas forem encontrar umas às outras, né? Então, nós temos que cuidar desse pedaço que está na nossa mão. Às vezes a gente quer cuidar tanto de todos os assuntos que aquilo que está na nossa mão a gente não cuida.
Essa família, adultos mais equilibrados, adolescentes e filhos que vão se equilibrando dentro desse processo. Por mais que todos e absolutamente estejam sofrendo e sofrendo muito com a sensação de que me foi roubado o espaço de ir e vir. O Paulo Gardi está aqui na live, está mandando uma Opa, perguntinha para você. Guilherme, as mande um crianças abraço presas para dentro de ele. casa. Tá, É. tá aí um abraço para o Paulo Gardi, do Guilherme da Vole. Guilherme, as crianças presas dentro de casa começam a mostrar impaciência e, por vezes, uma inquietude angustiante. Como perceber que Isso. essas crianças não estão entrando em depressão? Olha, comparar depressão com tristeza é muito errado, mas no texto que eu vou falar, eu vou colocar as duas como se estivessem andando juntas. Por que é muito errado comparar? Porque a tristeza ocorre quando você está sofrendo por algo que você entende. Morreu alguém, tirei uma nota baixa, roubaram o meu carro, meu namoro vai mal. Isso são tristezas. Alguém está doente, é algo que eu entendo. A sensação depressiva é uma sensação de inutilidade diante da vida, de um vazio profundo, e a gente lá na década de 60, 70 chamava de crise existencial. Para que eu estou aqui? Para que eu sirvo? Tá? Bom, quando a gente fala assim, tá, essa criança ela está muito diferente, muito estranha, até que ponto ela está depressiva ou não? Ó, a primeira coisa que eu tenho que ter claro é se ela vem mantendo um ar de tristeza contínuo, né? Ou se ela está extremamente incomodada porque as coisas não estão acontecendo do jeito que ela quer, né? As coisas não estão ocorrendo da forma que ela deseja, ela não está conseguindo acessar os amigos, ela não está conseguindo assistir o que ela gostava, ela não está tendo a rotina que ela queria. Inclusive, quando eu penso em escola, a rotina de encontrar os amigos, de dar risada, de participar de uma série de coisas lá dentro. Isso, quer dizer, a falta dessa rotina agradável, isso não é uma depressão. Isso é nitidamente uma tristeza, né? Como de repente, se você sempre gostou de sair à noite, passear, ir para um bar, restaurante, pai, não pode. Por mais que você fale, não, eu não preciso disso para viver, sim, mas te dá uma certa nostalgia, uma certa tristeza, porque eu gostaria de estar lá. Ah, eu gostaria de reunir meus amigos, que toda semana a gente reunia para um churrasco e não consigo. Sim, isso é depressão? Não. É uma tristeza, era uma coisa que eu me habituei. Ah, eu gostava muito de ir na casa da minha avó e a gente ia para lá uma, duas vezes por semana e agora não está dando para ir. Quando dá, a gente ainda mantém distância. Isso me deprime, não, isso me entristece, né? E tristeza, Paulo, não é uma doença, ela é um processo que deve servir para a nossa aprendizagem, para o nosso desenvolvimento. A depressão é quando alguém está se sentindo inútil, independente de ser criança ou adulto. E aí, uma dica, não estou falando uma solução, né? É quando eu chego e falo, olha, vem cá. Imagina que você vira para um filho, né, uma filha, e fala, nossa, estou precisando muito de você. Me ajuda a resolver esse problema. Me ajuda a resolver esse problema de guardar uma coisa ou de limpar alguma coisa, ou até de, olha, eu estou em dúvida sobre uma ideia, me ajuda a mexer na internet, me ajuda e agradece a ajuda. Quando eu digo para alguém, caramba, eu consegui porque você me ajudou, eu dou a essa pessoa a sensação de ser útil. Eu dou a essa pessoa a sensação de que ela contribuiu muito para a minha vida. E no mundo que a gente já vinha vivendo, em que as coisas vinham mastigadas, né, prontas, era só engolir, aumentou a depressão. Vamos lembrar de que a gente vinha num processo de crescimento exponencial de suicídio e automutilação entre jovens, não apenas entre eles, mas muito especialmente entre jovens. E isso muito ligado à sensação de que, cara, eu já não sirvo para nada, eu sou um estorvo, minha vida não tem sentido. Quer dizer, isso já vinha acontecendo. Qual era a dica para a gente sair dessa sensação? Vamos ser útil, vamos gerar coisas concretas que essa pessoa possa fazer. E concreto não quer dizer manual, concreto não quer dizer algo que eu pego com a mão e faço. Concreto é alguma coisa que eu posso expor através de uma ideia. Quando alguém fala assim, cara, eu não sei como é que faz para temperar essa carne, me ajuda aqui, me ajuda a pensar quanto vai aqui. Opa, beleza. Ah, não sabe pensar? Ué, vamos atrás.
de dar uma olhada na internet e ver se lá a gente tem uma receita. Vamos ver se lá a gente tem algum caminho para solucionar tudo isso. E aí a gente vai tendo outras possibilidades. Eu acho que a ideia é prestar muita atenção nesse aspecto de até que ponto nós estamos falando de fatos tristes, até que ponto nós estamos falando de sensação de vazio ou de impotência diante da vida, né? E esses são fatores que são bem distintos, né? São coisas bem claras, pelo que você falou. Muito fáceis dos pais São. diferenciarem. Eu não te diria que é fácil, mas com certeza eu posso te falar que é algo que, se a gente prestar muita atenção, a gente consegue localizar. Assim, a facilidade que eu digo é até pelo conhecimento da criança, pela convivência, Sim, pelo trato do dia a sim, dia, sim. né? Sim, não, você não tem a menor sombra de dúvida, né? Quando você começa a observar no seu dia a dia que aquele filho que é muito quietinho está tendo uma reação muito diferente, ou quando você começa a observar que aquele filho que está totalmente agitado, agora ele está começando a ficar parado. Você conhece teu filho, você sabe que tipo de reação é essa, você pode trabalhar com ela da melhor maneira possível, né? Existe uma regra de ouro, Guilherme? Existe um padrão a ser adotado pelos pais? Não, eu não gostaria de falar em regras de ouro, não. O ser humano, ele tem algumas semelhanças em alguns assuntos, em alguns momentos, mas de maneira geral, cara, o ser humano ele tem muitas peculiaridades e que as famílias têm muitas peculiaridades. O que eu poderia dizer, mas não como regra de ouro, é vamos observar. Vamos observar. Às vezes a gente fala assim, ah, meu filho anda gritando muito. Opa, ótimo. Os adultos estão gritando também? Tem, os adultos. Tá... Opa, se os adultos estão gritando, então tem motivo para os filhos gritarem, né? Há poucos dias atrás, uma mãe fez um comentário comigo. Ela falou: olha, minha filha, ela anda brigando muito com o pai. Tô eu, ela e meu marido aqui em casa, e ela o tempo todo está implicando com o pai. Ela só quer ficar comigo, ela não quer chegar perto do pai, né? Aí eu comecei a conversar com ela, e no fundo, o que está acontecendo é o inverso. Ela, mãe, está se sentindo muito sozinha, ela gruda na filha, faz tudo que a filha quer. O pai está trabalhando dentro de casa, mas está trabalhando o tempo todo, né? E a partir dessa situação, a filha se acomodou naquilo que é mais fácil, naquilo que é mais prático, né? Então acabou se acomodando na figura materna e, de um jeito ou de outro, dando um corte na figura do pai, né? Mas, pô, o modelo vem da própria mãe, então nós temos que pensar que não é a menina que está numa crise. Para pensar você, Rodrigo. Você tem alguém do teu lado que faz tudo para você e alguém que está ocupado fazendo outras coisas. Com quem você vai se relacionar, né? Na obviedade, né? Você Uhum. citou um fator muito interessante que eu acho que acaba gerando para contribuindo, na verdade, para essa sensação de estresse. O home office. A pessoa É. trabalhava no escritório, ela tinha uma rotina que ela tinha, vamos chamar de um ambiente protegido, não é? Que onde ela executava a função Uhum. dela e o barulho da panela de pressão não interferia, a campainha, o cachorro latindo. é, Uhum. Isso tudo passou a fazer parte da rotina do home office. Rapaz, eu vou te Então falar isso, que mais complexo do que o barulho da campainha, o cachorro latindo e tudo mais, é a própria existência da geladeira, né? Quer dizer, a pessoa está ali trabalhando e mesmo que não tenha nada na geladeira, vira e mexe, ela quer dar uma olhadinha para ver se nasceu alguma coisa, né? Eu gosto muito de uma comparação que fazem que dizem que rede social é que nem isso é uma geladeira, né? confissão, Guilherme? Não, não chega a ser o meu porque eu não tenho tido esse tempo, mas eu assisto isso em muita gente, né? E o pessoal fala que rede social é igual a geladeira, quer dizer, você sabe que não tem nada, mas toda hora você dá uma olhada, né? Então, é complexo trabalhar em casa. Algumas pessoas, até por obrigação profissional, trabalham em casa com a maior tranquilidade, porque eles estão habituados a acordar de manhã, tomar um banho, trocar de roupa, tomar um café e trabalhar e seguir a rotina. Mas para a grande maioria da população,
mas isso vai mudar nos próximos tempos, né? Para a grande maioria, casa é um lugar de lazer, de descanso, casa é um lugar de relaxamento, e trabalho é lá no outro local, foco é lá no outro local. Para alguns alunos também, né? A casa não é lugar para prestar atenção na aula, a casa não é lugar para ficar pensando no conteúdo, na matéria ou na prova do dia tal, né? Então, na hora que a gente começa a misturar tudo, vira uma confusão. E vamos lembrar um detalhe muito interessante. Com algumas exceções, né? Eu estou na minha 9ª semana absolutamente dentro de casa, fazendo tudo de dentro de casa. Tem gente aí que está há 7 semanas, há 6, tá? Mas, de maneira geral, nós estamos falando aí por volta de 2 meses. Não dá para imaginar que as pessoas se adaptariam, se adequariam tão facilmente num espaço de 2 meses, né? Seria milagroso demais, não é por aí, né? A gente está num processo ainda lento e que deve permanecer por muito tempo. Deve permanecer por muito tempo. A gente ainda tem muita experiência que a gente pode lamentar ou muita experiência que a gente pode aprender. A decisão entre lamentar e aprender está nas nossas mãos, né? Uma coisa eu posso te garantir: Deus nunca nos concedeu o direito de sermos donos da vida. E a gente vinha achando que era dono. Por isso que talvez a gente sofra tanto. Que reviravolta, né, Guilherme? O que virou o mundo, né? Aonde fomos parar, né? Eu diria que reviravolta e o que está virando o mundo, porque ainda vai É virar só o muito, né? comecinho. Quer dizer, é o começo de um processo fantástico, né? Mas vamos pensar uma coisa, como as coisas vão acontecendo de forma gradual, né? Eu acho que isso é interessante. Imagina se a gente estivesse vivendo toda essa história da pandemia há 30 anos atrás, né? Que nós não tínhamos todas essas possibilidades de comunicação, todas essas possibilidades de informação e as possibilidades de estudarmos, de aprendermos em casa, de trabalharmos em casa, de comprarmos coisa pela internet, uma série de coisas. Há 30 anos atrás, se esse vírus surge, a destruição seria monstruosamente superior, ela seria monstruosamente maior, porque nós não teríamos condição de solucionar uma série de problemas que hoje a gente resolve, por exemplo, fazendo uma live, por exemplo, fazendo pesquisas. Então, as coisas vão acontecendo no seu tempo, e o tempo nunca foi nosso. Hoje a gente consegue interagir mais, né? Essa questão da live que você falou, eu Sim, já venho fazendo lives há um bom tempo, sim. mas hoje a gente percebe que tudo ficou mais próximo, por mais distante fisicamente que as pessoas estejam, as ideias acabam se cruzando e elas geram pontos de transformação na sociedade, né? Sim, sim, geram, e eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Quando você para pensar que as mudanças estão aí. Elas sempre estiveram, só que nunca pegou todo mundo tão rápido, tão de surpresa de uma hora para outra. E vamos voltar a lembrar aquilo que eu falei sobre educação lá no começo. Nós não temos que resolver o problema do Brasil, nós estamos tendo que olhar e aguardar soluções do problema de um planeta inteiro. Infelizmente, mas eu não quero entrar em política de forma alguma, infelizmente no Brasil a gente sente um conjunto de incertezas agigantando-se, muito maior por vários aspectos, né? São incertezas que vêm de todos os Mas lados, na verdade, né? Ela não tem bandeira, absolutamente elas não têm todos. bandeira, partido, nada. Exato. Não, não é uma questão de partido. Aliás, se a gente for falar de partido, a única coisa é que nesse exato momento todos estão demonstrando que são medíocres. Pois é, essa é a regra de ouro, né? A política se mostrou ineficiente, incapaz de cumprir aquilo que ela tem como finalidade precípua, que é garantir a sobrevivência das pessoas, né? Sim, sim. Essa Guilherme, passa a a gente está indo ser para a uma grande hora questão. e, Opa! apesar de não ter a regra de ouro, eu acho É, que existem pontos que podem balizar
a atuação das pessoas, dos pais junto aos filhos. O que você pode destacar de importante para que quem está ouvindo agora, quem vai ouvir depois a live, porque acabou virando um podcast, que pontos as pessoas podem se atentar? Que filtros elas podem aplicar nela mesmas? Tá, eu acho que em primeiro lugar, eu vou retomar até algumas coisas que eu falei, tá? Em primeiríssimo lugar, eu acho que é fundamental a gente filtrar. Quer dizer, é importante que toda e qualquer informação, seja ela ligada à própria pandemia, ligada aos cuidados, ligada à política, ligada aos outros problemas que estão acontecendo na nossa vida, com relação a dinheiro, com relação a trabalho e tudo mais, todas precisam ser filtradas. Tudo que faz barulho demais precisa ser eliminado para que a gente possa trabalhar com conteúdos. Nós estamos falando isso com relação a adultos, mas estamos falando isso muito, muito especialmente com relação a adolescentes e crianças. A segunda questão é lembrar que existem algumas coisinhas, já que você falou em regra, né? Nós precisamos dormir bem, nós precisamos nos alimentar de forma adequada, se possível, aproveitando a oportunidade de, em família, poder fazer isso. A gente precisa colaborar com as pessoas da casa, então é necessário que todo mundo que esteja nesse espaço usufrua dessa oportunidade de aprender a cuidar do espaço em que vive, coisa que os orientais têm e que nós ocidentais abolimos, tá? A gente precisa de um mínimo de atividade física, e aí sim eu posso pôr a carapuça, porque eu não tenho tido muita atividade, mas estou sempre prometendo retomá-las, tá? Então nós temos que ter alimentação, sono, atividades para o próprio corpo, atividades do grupo familiar, dessa estrutura familiar. A gente está precisando de tudo isso para fechar na palavra-chave que é conversa, prosa, troca de ideias. Isso tudo, cara, é que vai nos permitir não simplesmente passar pelo isolamento decorrente da história da Covid-19, mas principalmente nos preparar para esse mundo que está chegando, para esse mundo que está se avizinhando. A gente precisa prestar atenção em que tipo de homem, de mulher eu preciso ser, que tipo de coragem, de postura eu vou ter que ter diante de um mundo que vai surgir de forma diferente e que num lugar em que repetir determinadas atitudes pode ser extremamente perigoso, pode gerar morte de pessoas, pode gerar doença respiratória, que é uma das coisas mais terríveis para a saúde humana, tá? Então, nós temos que aprender a respeitar os limites. E esse é o grande momento. Gente, quanto mais a gente conseguir conversar, ajustando as palavras e o tom de voz, melhor fica. Porque uma coisa é clara, viu, Rodrigo? Eu estou com praticamente 38 anos de carreira como psicólogo. Quem procura terapia não é porque tem mais problema que os outros, mas é porque, de maneira geral, interpreta os problemas de uma forma muito dolorida. E a interpretação de um problema, ela cresce e ela piora muito na medida em que a gente erra a escolha das palavras e a gente erra o tom de voz. Isso é uma constatação difícil de se ter. Quando a gente solta um palavrão, um grito, uma ofensa, ou uma simples ignorância, aquela do dia a dia, né, que muita gente acaba relevando, não dando muito interesse, não dando muita atenção para aquilo que fala. Né? Um hábito que a gente tem, às vezes a gente explode, né? E a primeira coisa que a gente fala é, mas eu sou assim mesmo. Como assim? Se é assim mesmo, os outros têm que aguentar? Não é eu sou assim mesmo, né? Não, se você acha que você é assim mesmo e isso incomoda os outros, por favor, se cuide. Enquanto ser humano se rever, cuide, né? Está na hora de se adaptar também, né? Não tenho a menor sombra de dúvida. Não tenho a menor sombra de Guilherme, dúvida. Eu quero te agradecer imensamente, mais uma vez, né? Porque cara, eu que agradeço. Big parceiro, né, cara? Não, eu agradeço a oportunidade. Eu queria só deixar para as pessoas alguns acessos, se elas quiserem entrar em contato, tá?
Tem meu site, que é o meu nome, né? www.guilhermedavoli.com.br. Por lá você se cadastra, pode receber alguns textos meus. Por lá você entra no meu canal do YouTube e com certeza essa nossa conversa vai para lá ainda essa semana. Você tem no Facebook, tem o Guilherme Davoli, tem o Guilherme Davoli psicólogo e tem o Projeto Temas, que você já ajudou muito a gente, né, Rodrigo? Que estou eu lá e Com muito Gustavo prazer. Lestino produzindo material que é para orientar pais e para capacitação de docentes. Então, se você quiser, segue a gente lá no facebook.com/projeto temas ou facebook.com/Guilherme Davoli Psicólogo e no Instagram, para quem prefere Instagram, @Projeto Temas Oficial. Lá também na página, né, do guilhermedavoli.com.br, você encontra um botãozinho do WhatsApp flutuando na tela. Se você clicar lá, você cai direto no meu WhatsApp e aí, se necessário, a gente pode conversar, trocar ideias. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade, agradeço as pessoas que foram entrando em contato e fico à disposição para qualquer momento. Estamos por aí.